paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia, bom dia. Graças e paz a todos meus queridos amados de Deus. Amém? A mensagem de hoje está exatamente no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 4, no verso 23 até o 26. Escuta isso. Escuta só. Isso aqui é o futuro. O que vai acontecer no futuro. Aqui foi uma visão que o profeta Jeremias teve com a terra. E olha o que vai acontecer. Olha o que diz. Verso 23. Jeremias capítulo 4, no verso 23 diz assim: observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. E os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estava tremendo, e todos os outeiros estremeceram. Observei e vi os homens, nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. 26. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas. Olha só o que diz. Estavam derribadas. Diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Da sua ira. Olha que coisa tremenda. Quer dizer, isso aqui foi uma visão que o profeta Jeremias ele teve com a terra, do qual no futuro vai acontecer. O profeta viu exatamente esse planeta Terra sem luz. Só escuridões aqui nesta terra. Por quê? Se para você perceber, olhar, todas as cidades do planeta Terra, quando chega a noite, ela está iluminada através de energias, nos postes, aquilo outro tal, está iluminada. Só que aqui nessa visão, o profeta não viu nada de luz, porque toda a terra estava na escuridão, sem luz nenhuma, estava em trevas. E para você observar também, os montes que havia exatamente dentro do planeta Terra estava tremendo. Será que era um terremoto? Com certeza um terremoto. Não é isso? Porque o que sacode uma cidade, que faz os montes tremer, é os terremotos. Do qual aconteceu agora nas Filipinas. As pessoas assustadas com aquele terremoto qual teve nas Filipinas. E casas e então outras moradias desabaram através desses tremores. E comente estava tremendo esses montes aqui. Estava tremendo. Olha no 25. Diz que nenhum homem, não havia mais sobre a terra. Nenhum homem. Não tinha mais nenhum homem sobre a terra. Por quê? Porque tanto os ímpios como os fiéis, eles morreram. Eles morreram, sabia? Eles morreram. E para você ter ideia, e aqueles que ficaram vivos foram arrebatados, tirados, lapidados da terra. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, no futuro, ele viria pela segunda vez, assim como ele veio na primeira, ele viria de novo, para buscar os seus escolhidos.
Então aqui fala que não havia mais nenhum homem sobre a face da terra. Nenhum homem. Mais ninguém. Porque todos os ímpios desceram à sepultura. Todos. Assim como os fiéis. E os que estavam vivos foram tirados da terra. Só os fiéis foram tirados da terra. Por isso não tinha mais ninguém sobre a face da terra. Não tinha. Estava vazia, sem nenhum humano na terra. Olha o que diz mais no verso 26. Olha o que diz. Que a terra, que era fértil, quer dizer, terra boa para o plantio, para o consumo da terra, para plantar, tudo quanto de semente. Para você ter ideia, que diz que estava igualmente um deserto, sem nada, vazio. E ainda tem mais, ó, as suas cidades estavam derribadas. Quer dizer, imagina aqueles prédios. Imagina aquelas coisas lindas, tipo Dubai, aquelas torrezonas de Dubai, aquela torrezona de Paris. Aquelas torres gêmeas. Não, a torre gêmea já foi derrubada, né? Foi derrubada já, né? Por aquelas pessoas que exatamente se apoderou daqueles dois aviões, do qual veio derrubar aquelas duas torres ali, né? Ali nos Estados Unidos. Mas aquelas torres de Paris, aquilo outro, um dia vai ser tudo derrubado. Tudo. Eu fico imaginando os viadutos, aquelas construções do qual o povo faz, os engenheiros, os arquitetos. Tudo um dia vai cair. Tudo. Imagina aqueles prédios, aqueles edifícios lindos do qual é construído. Tudo um dia vai virar entulho. Entulho. Só entulho. Cidade vai ficar exatamente irreconhecidas. Por quê? Porque vai ficar destruída, acabada mesmo. Só entulho dentro do planeta Terra. Não vai haver mais nenhuma cidade. Você já parou para pensar nisso? Pois é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. É isto aqui. Tudo quanto destruído na Terra. Coisas construídas pela mão humana vai ser destruído, devastado da Terra. Vai virar só entulho. Entulho. Por quê? Porque exatamente aqui que já é o futuro, tudo que vai acontecer é o futuro. Aí a gente volta exatamente para a volta de Cristo. Porque Jesus Cristo, no futuro, ele vai voltar, vai pegar todos os fiéis, somente os fiéis. E aqueles que tiveram nos túmulos, os fiéis, vai junto com os vivos, os mortos e os vivos, vai junto com Cristo para a glória dele. Para a glória. E todos os ímpios que ficar vivo, os ímpios, ele vai ter que morrer para se cumprir, do qual o profeta Jeremias falou no capítulo 4. Vai se cumprir. Todos os ímpios vão ter que descer à sepultura. E na volta de Cristo, começa a contagem do milênio. Mas quando acabar o milênio, o que será que vai acontecer quando acabar o milênio? Quando acabar exatamente o reinamento daquele povo que foram com Cristo morar com Cristo. Acabando os 1000 anos. O que vai acontecer? Assim cumpre exatamente Apocalipse 21, onde o apóstolo João, que era um dos últimos apóstolos a morrer, o apóstolo João, ele viu, enxergou uma cidade
uma cidade chamada a Nova Cidade Santa, Jerusalém, que descia do céu, atraviada, quer dizer, bem organizada, bonita, aquilo outro, como se fosse indo para um casamento. Mas não era para o casamento. Ela vinha descendo do céu para esse planeta Terra. Só que exatamente quando chegar aqui essa nova cidade, que é um povo, o povo que estava na terra, que foi tirado da terra, e aqueles que foram saídos dos túmulos, que reinaram com Cristo, foi morar com Cristo durante 1000 anos, e depois desceram de novo esse povo. Aqueles que morreram e ressuscitou, e aqueles que ficaram vivos e foi tirado da terra para o reino do céu. Eles vão voltar de novo a esta terra. Só que esta terra, ela vai ser transformada, purificada, vai ser renovada. Renovada. Porque quando Jesus Cristo descer com a nova cidade, como está escrito no livro de Apocalipse 21, Satanás também, no capítulo 20 de Apocalipse, ele vai ser solto. Vai ser solto exatamente por um pouco tempo. E esse pouco tempo, ele vai procurar alguém para tentar. E quando ele exatamente enxergar a nova cidade, aquele povo, né? Ele vai, quando ele vê exatamente a cidade santa descendo do céu, ele vai procurar, ele vai atentar, mas não vai conseguir. E todos os mortos, que são os ímpios, eles vão ressuscitar. Só que os ímpios, quando eles ressuscitar, eles vão para o inferno. Satanás, junto com seus demônios, vão para o inferno. Aí chega a hora exatamente do próprio Senhor Jesus Cristo arrancar o pecado mal pela raiz. Não vai restar nenhum retolho. Nada. Nenhuma sujeirinha sequer vai ficar na terra do pecado. Porque o próprio Cristo, que desceu do céu, ele vai restaurar, purificar essa terra, transformar, igualmente era o jardim do Éden, sem pecado, sem maldade, sem cadeia, sem exatamente hospital, sem hospital. Nenhum mal vai existir mais. A morte vai ser acabada, aniquilada. O próprio Deus vai colocar um fim na morte. Nunca mais vai haver luto. Eu fico imaginando quantas dores de cabeça as pessoas sentem. Nossa, a minha esposa, ela sente muito dor de cabeça. Muitas. E frequentemente dor de cabeça. Mas um dia vai acabar. Vai acabar. Eu fico imaginando também quantos bicos de papagaio as pessoas arrumam por aí. Sei lá como é que acontece isso. Da onde vem esse tal de bico de papagaio? Hã? Pois é. Isso vai acabar um dia. Isso vai acabar. Eu fico imaginando quantas pessoas têm hérnia de disco. Isso aí também um dia vai acabar. Vai acabar. Quantas pessoas hoje estão tristes por causa desse mundo pecaminoso, por causa das imundícias desse mundo que tem dentro dele? Isso também vai acabar. As pessoas que estavam tristes vão andar só sorrindo um dia, para nunca mais sair o sorriso da sua face, do seu rosto, sorrindo alegremente, felicidade para sempre. Então, meus queridos amados de Deus, para você ter ideia, todo tipo de mal e coisas ruins vai acabar. Porque quando chegar numa nova cidade, uma nova terra e um novo céu, como está escrito no livro de Apocalipse 21,
Nunca mais vai existir coisa ruim. Nunca mais. Vai ser um novo povo transformado pelo próprio poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é bom demais a gente saber disso. Que a palavra de Deus, ela nos ensina que um dia vai ter uma transformação. Vai ter exatamente uma nova vida com Cristo Jesus. Onde essas pessoas que vão estar com Cristo, elas nunca mais vão morrer. Isso é bom a gente saber. Que existe uma esperança para todos os fiéis que são fiéis a Cristo Jesus. E quando eu falo fiéis, eu estou falando de dinheiro não, que isso aí não importa. Dinheiro não salva ninguém, que exatamente que é o dízimo e as ofertas. Não salva ninguém. Estou falando sobre isso, entendeu? Quando eu falo fiel, é fielmente na palavra para o seu Senhor, seu Criador que é Deus. Então, é só a gente ler a palavra de Deus e tudo se encaixa. Tudo se encaixa. E sabemos que está tão próximo, tão perto, a vinda de Cristo. Sabe o que falta para Jesus Cristo voltar? Não falta quase nada. Eu fico imaginando uma fininha linha, é o que está faltando para a volta de Cristo. Se essa linha se quebrar, esse fiapinho, certamente ele voltará para nos pegar, para nos salvar. Só para você ter ideia, nas Filipinas agora teve um terremoto que sacudiu a cidade. Houve um tremor grande. Eu fico imaginando ali o tsunami, que é perigoso causar um tsunami por causa de terremotos, né? E muito mais. Esta é a mensagem. Só um pouquinho para nós aprender sobre o futuro, o que vai acontecer em breve. Deus te abençoe nessa exatamente terça-feira abençoada. Tenha um ótimo descanso para todos aqueles que estão descansando nesta terça-feira. E um ótimo trabalho para aqueles que vão trabalhar nesta terça-feira. E um ótimo dia, certamente abençoado por Deus. Deus te abençoe. Amém.